Paz Jesus, irmãos, que alegria poder estar aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para falarmos da palavra do Senhor, amém? Gostaria de convidar os irmãos para, nesse momento, largar tudo o que você estiver fazendo. Se você estiver no momento de trabalho, se você estiver no momento em família, freie o seu pensamento e volte-se para o Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos nos apresentar de forma oficial ao Senhor, depois cantaremos louvores e depois falaremos um pouquinho da palavra do Senhor, amém? Então feche os seus olhos, conecte-se a Deus nesse momento. Peça para que o Espírito Santo venha tomar o teu coração, venha tomar a tua mente, venha tomar tudo em você. E que nada, nessa uma hora que vamos estar juntos, que nada venha te atrapalhar a se conectar a Deus. Que nada venha te atrapalhar a receber aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite. Que nada venha ser empecilho para que você possa receber a porção do Senhor na sua vida. Amém? Feche os seus olhos, erga as tuas mãos e venha orar comigo. Aleluia, Santo Deus. Pai querido e bendito, ainda diante da tua presença, Senhor. Quero nessa hora te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui reunida, Santo Deus, com a tua igreja, para receber daquilo que tu tens reservado para a nossa vida, para a nossa mente nessa noite. Envia o teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, meu Deus, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente e lança fora tudo que possa nos impedir de receber aquilo que tu tens reservado para nós nessa noite. A tua palavra é alimento para a nossa fé. A tua palavra é referência para a nossa fé, para a nossa conduta. É o norte que necessitamos para vivermos bem. Por isso, nessa hora, vem. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, porque é Ele que nos convence, é Ele que nos conduz, é Ele que traz transformação ao nosso caráter. Junta-se a nós, Senhor. Derrama sobre nós da tua porção, dai-nos a tua inspiração e ser tu a falar conosco, porque não viemos aqui para ouvir a voz do homem, mas viemos aqui para receber do teu conselho, da tua palavra que é vida e eficácia. Tu és aquele que pode fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. Mas tu és aquele que opera em meio à tua justiça, em meio à tua palavra. Por isso vem, alarga o nosso entendimento e nos ajuda a compreender a tua palavra, para que não sejamos ouvintes esquecidos, mas que venhamos viver o teu evangelho. Que venhamos nos deixar ser transformados pela tua palavra, pela tua essência, para que venhamos, sim, exalar o teu cheiro. Por isso, nessa hora, vem nos tomar, Senhor. Recebe a nossa oração, recebe os louvores que cantaremos daqui a pouco, para engrandecer o teu nome. É o que eu te peço, é o que eu te apresento, sempre em teu nome, na unidade do maravilhoso Espírito Santo. Amém. Amém? Agora que nós falamos com Deus, agora que nós nos apresentamos de forma oficial à presença do Senhor, vamos cantar 2 louvores, vamos nos conectar ainda mais com o Senhor. A palavra de Deus fala que em meio aos louvores Deus está. Então, que o nosso louvor possa chegar até Ele como perfume suave às narinas dEle, como algo agradável ao coração dele. Tome posse de cada palavra, que não sejam as palavras dos autores, que não seja a voz da Magda ou da Bia, mas que seja a tua palavra sendo dita, que seja a tua voz que Deus venha ouvir nessa noite. Assim como bem disse a Moniquinha, nos cultos que ela tem pregado, sobre a gratidão, que não sejam palavras ao vento, mas que sejam palavras que brotem do meu e do seu coração nessa noite, para que Deus possa receber o nosso louvor, a nossa gratidão. Amém? Vamos louvar ao Senhor?
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito
teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Para papá, para papá. Oh, 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 para papá, para papá. Oh, oh, oh. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não, 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 não. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Para papá, para papá. Oh, 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 para papá, para papá. Um homem segundo o coração de Deus. Agora que nós já louvamos ao Senhor, eu gostaria de falar um pouquinho de desânimo, de falta de força. Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu estou sem forças para orar? Aquele dia que o seu coração está em desânimo, o seu coração está sem graça, o seu coração perdeu a perspectiva da oração? É sobre esse dia que eu gostaria de falar.
pela visão da fé. Nós vamos ler um trecho em Hebreu, não agora, mas daqui a pouquinho nós vamos ler um trecho lá em Hebreus 11. Não o verso 6, que a gente já está tão acostumado com ele, mas um verso mais à frente. Lá no verso 6, a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fala que é necessário que aquele que se achega a Deus precisa chegar crendo que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, vamos ler comigo lá em Hebreus, capítulo 11, verso 27. A palavra fala assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aqui, em vários exemplos, né, que esse capítulo de Hebreus nos traz, aqui o exemplo que é dito é o exemplo de Moisés. Moisés foi um homem que foi responsável a tirar o povo hebreu lá do Egito. A gente conhece bem essa história, né? Nós conhecemos bem essa história em vários ângulos, de várias formas. Aqui, o autor de Hebreus, ele fala que pela fé, pela confiança de Moisés em Deus, ele não temeu o faraó, ele não teve medo daquele momento que o faraó estava chegando perto deles e à frente deles havia um mar. Ele não temeu. Ele olhou para aquele mar e ele viu um caminho que ainda não existia. Mas o que fez Moisés não desanimar? Não pensar, eu não tenho força mais. Gente, eu já lutei muito. Olha, eu já enfrentei o faraó. Olha, eu já enfrentei esse povo que estava descrente, que estava desanimado, que ficava perguntando, falando toda hora, olha, melhor seria se nós estivéssemos lá no Egito, a gente não estaria aqui nesse deserto, a gente não estaria aqui passando necessidade, sem água, sem carne, né? Ele não desanimou. Ele não teve coragem de sentar e falar assim, quer saber? Que todo mundo morra, que o faraó nos pegue. Não, porque ele cria, ele confiava que Deus ia fazer alguma coisa. Que por mais que ele não estivesse enxergando ali uma saída, ele só ouvia o barulho dos carros do faraó chegando, e com certeza eles deveriam estar chegando com gritos, né, de vitória. Agora o povo lascou, porque agora a gente vai pegar eles. Não. Moisés, ele sabia em quem ele cria. Ele tinha tido um relacionamento com Deus. Ele viu Deus fazer grandes maravilhas. Ele falou com Deus. Ele sentiu a presença de Deus. Lá na sarça, ele sentiu a presença de Deus. Ele foi tocado pelo poder sobrenatural do Deus vivo. Então, por mais que ele tivesse cansado, não havia nele desânimo. Por mais que a luta tenha sido grande, a peleja tenha sido grande, havia nele uma convicção. Eu creio num Deus que pode fazer infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar. Eu creio num Deus que pode, a qualquer momento, abrir esse mar e nos fazer passar por ele. Eu creio num Deus que pode criar uma ponte aqui, e nos levar para o outro lado. Eu creio num Deus do impossível.
porque ele viu muita coisa que Deus fez. Ele viu as pragas que foram lançadas sobre aquele povo do Egito. Ele viu que pelo sangue do Cordeiro, que foi ali marcado as portas, o anjo da morte não sacrificou nenhum hebreu. Ele viu. Quantas coisas eu e você já vimos desse Deus. Quantos milagres nós já vimos Deus operar no nosso meio. Eu não estou nem me referindo à palavra de Deus, à Bíblia. Não, eu estou falando de coisas que eu e você já vivemos. Se eu for na casa de cada um dos adonaitas de hoje e perguntar para cada um, você tem algo para me contar do que Deus já fez na sua vida? Eu tenho certeza que eu vou ouvir grandes testemunhos e pequenos testemunhos. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar para mim, olha, eu precisava de pão e Deus proveu. Olha, eu estava doente e Deus me curou. Olha, a minha família estava em ruínas e Deus consertou. Olha, eu estava no vale da sombra da morte e eu senti Deus ali comigo. Olha, eu passei por uma dor que eu pensei que eu nunca fosse conseguir superar, mas Deus me sustentou. Eu tenho certeza disso. Do menor ao maior de nós, do mais novo ao mais velho de nós, tem uma história boa para contar. Lembra de alguma coisa que Deus fez com alguém. Vai ter uma história para contar. Olha, eu vivi com fulano tal situação e eu vi Deus falando. Olha, eu vi Deus prometendo para ciclano que ia fazer isso e aquilo. E eu vi Deus cumprindo. Porque nas mesmas casas, se eu perguntar de um testemunho pessoal, as pessoas terão testemunho pessoal para contar. E se eu te perguntar, você conhece alguma história de alguém dessa igreja, ou mesmo alguém fora dessa igreja, mas que você pediu oração e Deus operou, você tem alguma história para contar? Eu tenho certeza que não será uma história, 2 histórias, mas nós teremos algumas dezenas de histórias para serem contadas. E mediante a esse Deus que pode, que faz, que se relaciona conosco, que está presente na nossa vida, eu te pergunto, por que esse desânimo? Por que essa falta de força? Por que essa falta de vontade de orar, de falar com Deus? Você se esqueceu de em quem você crê? Você já se esqueceu que no silêncio de Deus Ele opera maravilhas? Você já se esqueceu de que a palavra dele nos garante que se nós formos até Ele com o nosso coração rendido, clamando por Ele, a resposta dele é: eis-me aqui. Você já se esqueceu que a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci e sou eu contigo. Não é mais tempo, não há mais tempo de olharmos para as circunstâncias, de olharmos para as situações e deixarmos o desânimo, o abatimento
nos tragar. Tempo é de nos recordar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é, de olharmos para Ele com esperança no nosso coração, sabendo que Ele pode fazer, sabendo que Ele está nos ouvindo, sabendo que Ele é socorro bem presente no momento da tribulação. É esse o convite que Deus tem feito para nós, quando Ele nos faz lembrar que precisamos ser gratos nas mínimas coisas. Precisamos ser gratos pela comida. E Ele foi além, né? Porque Ele falou, olha, não é só a comida, mas o momento de você comer, quando você pode saborear algo. No tempo da Covid, muitas pessoas perderam o olfato e o paladar. Era um dos sintomas da Covid. A pessoa tentava sentir cheiros e não conseguia. E comia e nada tinha gosto. Você já parou para pensar o quão gostoso é quando você come alguma coisa e aquilo é como se fosse uma explosão de sabores dentro da sua boca? O quão prazeroso é aquele momento. Às vezes te dá vontade de chupar uma bala. Eu amo bala de hortelã. Faz tempo até que eu não chupo. Mas eu amo uma bala de hortelã. E às vezes eu pego 1, 2, 3, quando eu vi eu já chupei 4. Porque dá aquele frescor na boca. Você já parou para pensar que pode chegar um dia, por algum motivo, e você não possa degustar isso? A visão, né? O Adriano ficou aí um tempo sem enxergar. Ele falava para mim que ele só via um vulto preto. Eu falava assim, tá tudo bem, porque eu sou preta mesmo, então você vê um vulto preto, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. O problema é que era todo mundo um grande vulto preto, né? E aí, conversando com a Magda, logo que ele fez a cirurgia, ele chegou bem pertinho do rosto dela, chegou, pôs a mão assim, e o Adriano, sendo Adriano, né? Falou para ela, nossa, como você tá velha! Mas eu tenho certeza que lá dentro dele, ele olhou e falou, como é bom ver as ruguinhas da minha véia. Eu tenho certeza que dentro dele vibrou poder ver de novo o Arthur, a esposa, a mãe, o pai postiço que ele tem. Como bom. Até eu, na hora que ele me viu, eu falei assim, olha, a minha negona preferida. Eu sou a negona preferida dele. Como foi bom para ele. E eu tenho certeza que hoje ele olha e aprecia coisas que ficaram para trás. Que no dia a dia, tanta coisa no dia a dia a gente deixa para trás, vira rotineiro, né? Perde a importância. Perde a importância. E às vezes a gente traz esse rotineiro para a nossa convivência com Deus. A gente esquece o quão maravilhoso é estar na presença desse Deus. O quão maravilhoso é você orar lá no seu secreto e, do nada, chegar alguém e profetizar em cima daquilo que você orou. Ou bater alguém na sua porta com o socorro que você precisava. Alguém respondendo aquela oração que você fez lá no seu secreto. Aquele pensamento que você elevou a Deus,
que só você e Deus sabiam. E Deus vem e revela. E Deus vem e responde. O quão prazeroso é esse momento. Quando te bateu o desânimo, quando te bateu o enfado, porque muitas vezes o desânimo nos toma pela oração que a gente está fazendo, às vezes há um tempo, e não tem vento. Você ora e não tem resposta. Você ora e as coisas parece que ficam até mais embaralhadas do que estavam. Você ora e parece que o tempo está passando, e que ninguém está ouvindo. É nesse momento que o desânimo nos traga. Mas é nesse momento que a gente precisa repensar as nossas ações e reações. Será que no momento que Deus prometeu, não havia uma condição? Qual era o seu e o meu coração no momento que Deus prometeu? Nós estávamos com qual coração? E depois do tempo passado, qual é o nosso coração? É o mesmo? É a mesma expectativa? É a mesma fé? É a mesma certeza? É a mesma alegria? Ou o tempo roubou tudo isso de nós? Lembram lá da parábola da semente? Uma das sementes, ela caía no concreto. E era como se a palavra chega para a gente e a gente recebe gostoso. A gente recebe com alegria. A gente recebe no entusiasmo. A gente dá glória a Deus, a gente dá testemunho. Olha, o Senhor falou para mim que Ele vai fazer isso na minha vida. E a pessoa que você fala glória a Deus, aleluia. Aí passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. E nada. E aí você se deixa abater. Você cai em desânimo. Ou às vezes Deus não falou, mas você está vivendo uma situação que é de angústia. E você tem ido até Deus. Mas não tem nenhum vento. Não tem nada. Tem um silêncio total. Clame. Grite. Chore. Mas não deixa o desânimo te tomar. Seja como esse verso que nós acabamos de ler. Alimente o seu coração pelos testemunhos que você já viveu. Faça uma oração de gratidão, falando: Senhor, eu creio. Sabe por que eu creio que o Senhor pode me tirar dessa situação? Porque lá no passado o Senhor fez assim. Lá no passado o Senhor agiu na vida do fulano. O Senhor agiu na vida do ciclano. O Senhor fez. Então eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio, Jesus. Renova em mim a força. Renova em mim um ânimo. Traz ao meu coração aquilo que me traz esperança, Jesus, porque eu estou sem esperança. Vamos ler lá Lamentações 3, o 19, o 20 e o 21, que fala assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Esperança em Deus. Crendo e confiando que Ele pode fazer. A sua alma pode até estar abatida agora, mas diga para ela: eu creio num Deus que faz, que opera milagres, que opera maravilhas. Oh, minha alma, porque tu estás abatida? Crê só mais um pouco.
O Senhor tem me usado muito para falar nas minhas pregações que a relação com Deus não é emoção, meus irmãos. A nossa relação com Deus é razão. Ela passa, sobretudo, pelo racional. A sua razão sabe o quanto que o Deus que você serve, que eu sirvo, é poderoso para fazer. O quanto que ele não deixa solícito um filho dele. O quanto que ele é rápido, ligeiro para responder. O quanto ele é providência na minha e na sua vida. Nós servimos a um Deus de providência que não permite que a gente padeça. Mas ele sempre vai trazer o necessário para a minha vida e para a sua vida. Ele sempre vai estar conosco. E todas as vezes que nós clamarmos a Ele, Ele vai responder: eis-me aqui. Eu não estou falando que nós não vamos sofrer. Eu não estou falando que nós não vamos ter perdas. Não é sobre isso. Mas em meio ao nosso sofrimento, Ele vai estar, se assim nós clamarmos por Ele. Às vezes, Ele vai te trazer a providência em conta-gotas. Às vezes, Ele vai te trazer a providência numa porção. Mas creia, é o suficiente. É o suficiente. Vá até Ele com o teu coração repleto de esperança, porque Ele vive. E porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Amém? Meus amados irmãos, essa foi a palavra que o Senhor me trouxe nessa noite. Creia, confia, espera no Senhor. Tenha ânimo de orar. E às vezes você acha que orar é algo que precisa de todo um movimento, de toda uma ação. Não. Orar é falar com Deus. E falar daquilo que está no seu coração. Se é desânimo que está no seu coração, fale para Ele. Faça como o pai daquele menino lunático que falou para Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Às vezes a gente precisa falar para Deus que nós estamos incrédulos, que nós estamos desesperançosos, que nós estamos abatidos. E na nossa sinceridade, Ele vai te trazer bom ânimo. Ele vai te acrescentar fé. Ele vai se mover a teu favor. Mas se você se silenciar, porque você está abatido, Ele não tem como te alcançar. Amém? Vamos orar? Aleluia, Santo Deus, Pai querido e bendito. Diante da tua presença, Senhor, eu te entrego. Eu entrego a palavra que tu me trouxestes para falar nessa noite. Eu te entrego a cada irmão meu que juntamente comigo está ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra. E eu te peço, Senhor, manda o teu Espírito Santo, porque a mim coube o falar, mas é o teu Espírito Santo que nos convence. É teu Espírito Santo que trabalha em nós, dentro de nós, nos transformando, nos ajudando a ser aquilo que podemos ser. Manda, Senhor, manda do teu Santo Espírito sobre nós. Nos ajuda na nossa caminhada. Traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança. É o que eu te peço e te apresento, sempre em teu nome, na unidade do maravilhoso Espírito Santo. Amém e amém. E como eu estava com saudade de falar isso para toda a igreja. E diga à igreja, amém. O nosso culto está terminado em nome de Jesus. Que todos tenham uma excelente semana
no Senhor Jesus. Amo vocês e obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa e entregar a palavra do Senhor. Boa noite.